Existe algo estranho na Vila do Chaves. Não é o barril, não é o seu Madruga fugindo do aluguel, não é nem as brigas constantes que fazem todo mundo rir. É algo muito mais silencioso. Algo que, quanto mais você presta atenção, mais incômodo se torna. Uma ausência, um vazio, um nome que nunca é dito, uma figura que, simplesmente não existe. Ou melhor, nunca aparece, mas deveria. Agora pensa comigo, como é possível que, em um universo onde todos têm uma história, todos têm um passado, todos têm algum tipo de referência familiar, um personagem simplesmente não tenha pai? E mais do que isso, ninguém fala sobre isso, ninguém pergunta, ninguém menciona. É como se esse assunto fosse proibido. Antes de continuar, faz o seguinte agora. Se inscreve no canal, como isso é possível, e já deixa o seu like. Porque o que você vai ouvir hoje não é apenas uma teoria. É uma reconstrução emocional, baseada em comportamentos reais, em padrões psicológicos, em detalhes que sempre estiveram diante dos nossos olhos, mas que a gente nunca parou para analisar de verdade. E depois disso, você nunca mais vai enxergar o Kiko da mesma forma. Durante anos, milhões de pessoas assistiram ao Chaves. Riram, se emocionaram, criaram memórias. Mas existe uma pergunta que atravessou gerações. Onde está o pai do Kiko? E mais importante, o que realmente aconteceu com ele? Vamos começar pelo que é visível. Dona Florinda, uma mulher elegante, firme, sempre bem arrumada, sempre no controle. Ela não parece alguém frágil, mas ao mesmo tempo, existe algo nela que chama a atenção. Um comportamento que vai além do normal. Ela protege o Kiko de tudo, de qualquer crítica, de qualquer conflito, de qualquer dor, mesmo quando isso significa afastá-lo das outras crianças. Isso não é apenas zelo, isso é excesso, e excesso quase sempre nasce de medo. Agora olha para o Kiko. Ele não é apenas mimado. Ele é dependente. Ele precisa constantemente provar que tem algo melhor, que é especial, que merece atenção. O meu é melhor. Essa frase, repetida inúmeras vezes, parece apenas uma brincadeira. Mas na psicologia, isso tem nome: compensação emocional. Quando uma criança sente que algo está faltando, ela tenta preencher esse vazio com validação externa. Com objetos, com superioridade, com atenção. E isso é exatamente o que o Kiko faz o tempo todo. Mas aqui está o ponto mais importante: o silêncio. Dona Florinda nunca fala do pai do Kiko. Nunca. Nem em momentos delicados. Nem quando o filho precisa de referência. Nem quando alguém toca no assunto. Nada. É um silêncio absoluto. E silêncio, muitas vezes fala mais alto do que qualquer palavra. Agora vamos trazer isso para a realidade. Em muitos casos reais, quando uma criança perde o pai muito cedo, principalmente de forma traumática, a família evita o assunto. Não por falta de importância, mas porque dói demais. É uma dor que não foi resolvida, que não foi processada, que foi enterrada. E tudo indica que é exatamente isso que aconteceu ali. A teoria mais consistente, mais humana, e mais alinhada com o comportamento dos personagens é que o pai do Kiko morreu. Mas não foi uma ausência comum. Não foi abandono. Não foi separação. Foi perda. Uma perda repentina. Talvez um acidente. Talvez uma doença. Talvez algo inesperado, que mudou completamente o rumo daquela família. E isso explica tudo. Explica por que Dona Florinda se tornou superprotetora. Explica por que ela reage de forma exagerada a qualquer ameaça ao filho. Explica por que ela mantém uma postura rígida, como se estivesse sempre pronta para defender o que restou da sua vida. Porque, para ela, o Kiko não é apenas um filho. Ele é tudo o que sobrou. Agora imagine o cenário. Uma mulher que perdeu o marido. Sozinha, sem apoio, tendo que criar um filho em um ambiente simples. Carregando uma dor interna, enquanto tenta manter uma aparência de força. Isso muda qualquer pessoa, e isso se reflete em cada atitude dela. E o Kiko? Ele cresce nesse ambiente, sem uma figura paterna, sem referência masculina, sem equilíbrio emocional entre autoridade e afeto. Ele recebe amor, muito amor, mas um amor carregado de medo. Um amor que protege, mas também sufoca. Isso cria um padrão. A criança se torna o centro.
O mundo gira ao redor dela. Porque, inconscientemente, a mãe tenta evitar qualquer tipo de sofrimento. Mas ao fazer isso, ela impede o desenvolvimento emocional completo. E é exatamente isso que vemos no Kiko. Ele não sabe lidar com frustração. Ele não sabe dividir. Ele não sabe perder, porque nunca foi preparado para isso. Agora entra um personagem fundamental nessa história. Professor Girafales. Educado, paciente, atencioso, claramente interessado em Dona Florinda. Ele representa uma nova possibilidade, uma nova chance, um recomeço. Mas existe uma barreira. Sempre existe. Dona Florinda aceita a presença dele, mas mantém distância emocional. Existe um limite invisível, algo que impede que aquilo avance completamente. E isso pode ter uma explicação simples. Medo. Medo de se apegar novamente. Medo de perder de novo. Medo de reviver a dor que nunca foi superada. E isso é mais comum do que parece. Pessoas que passam por perdas profundas, muitas vezes evitam novos vínculos intensos. Não porque não querem amar, mas porque não querem sofrer novamente. Agora volta para o Kiko. Sem pai, sem referência, crescendo em um ambiente de superproteção. Ele desenvolve comportamentos que, à primeira vista, parecem irritantes. Mas na verdade, são sinais. Sinais de carência, sinais de insegurança. Sinais de alguém que nunca teve a oportunidade de construir uma base emocional completa. E isso muda completamente a forma como enxergamos o personagem. Ele deixa de ser apenas o menino chato e passa a ser uma criança ferida. A genialidade do seriado Chaves está exatamente nisso. Por trás do humor, existem histórias reais. Situações que refletem a vida de milhões de pessoas. Famílias incompletas, perdas, dificuldades. Gente tentando seguir em frente, mesmo carregando dores profundas, e talvez seja por isso que o seriado marcou tanto. Porque, mesmo sem perceber, as pessoas se identificavam, se viam ali, se reconheciam naquelas histórias. Agora pensa na quantidade de crianças que cresceram sem pai. Na quantidade de mães que tiveram que assumir tudo sozinhas. Na quantidade de famílias que carregam silêncios, exatamente como o da Dona Florinda. Essa história não é apenas sobre o Kiko. É sobre a vida, é sobre a ausência, é sobre como o que não é dito pode moldar completamente uma pessoa. E talvez a maior prova disso seja justamente o fato de que esse assunto nunca foi abordado diretamente. Porque, às vezes, o silêncio é a única forma que alguém encontra para continuar vivendo. No final, a verdade pode nunca ser confirmada oficialmente, mas os sinais estão todos ali. Nos comportamentos, nas reações, nas escolhas. O pai do Kiko não está ausente por acaso. Ele está ausente porque não pode estar presente. E essa ausência construiu tudo o que vemos. Agora eu te pergunto. Depois de tudo isso, você ainda vê o Kiko como antes? Ou agora, consegue enxergar algo muito mais profundo, por trás daquele sorriso inflado, e daquele jeito irritante? Se essa história te fez pensar, se abriu seus olhos para algo que sempre esteve ali, mas nunca foi percebido, então se inscreve no canal. Como isso é possível? Porque aqui, a gente não vê só o que está na tela. A gente entende o que está por trás.